Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AIR e produtor musical. Eu venho aqui falar de um momento bastante importante, ou que sempre foi bastante importante para os artistas, que é o estúdio. O estúdio deveria ser uma espécie de templo. A exemplo do palco, que é um templo, o estúdio também deveria ser uma espécie de pré-templo, né, onde o artista vai e se prepara, elabora o novo projeto dele, que vai fatalmente ao palco. Durante as décadas, desde 1900, da década de 50, quando estourou o rock and roll nos Estados Unidos e também na Inglaterra, e aquilo perpassou para a indústria, no sentido da indústria ter que se preparar e ter profissionais e ter estúdios e cada vez mais vigentes e tecnologicamente up-to-date. Desde essa época que o estúdio vem se tornando um lugar de criação, talvez até menos tecnológico, embora tenha que ser tecnológico, e muito mais de criação, de registro do conteúdo artístico super importante, pensando sempre que aquilo ali ia para a casa das pessoas, poderia se espalhar pelo mundo através da tecnologia de reprodução do áudio e de comercialização de suportes, né? Do 48 rotações, do vinil, até chegar nesse momento agora de streaming. O estúdio foi usado como uma ferramenta, sim, de criatividade também, embora a gente saiba que não pode deixar para criar tudo no estúdio. Quando chega o momento do estúdio, é um momento que você tem que estar completamente preparado. O que você tem que estar preparado? Basicamente, repertório, arranjos, tudo tem que estar certinho. E também a regimentação de músicos, que a gente já vai falar dela. Mas principalmente a performance vocal do artista. O artista tem que estar preparado, quando for para o estúdio, para fazer a sua performance vocal. Porque o estúdio não é o lugar de ensaiar e achar e encontrar o caminho de interpretação artística. Você já tem que ter vindo com isso para dentro do estúdio, para no estúdio, pode acontecer insights no estúdio, você achar caminhos interessantes, descobrir uma coisa que você não descobriu em casa. Claro que pode e você deve fazê-lo, mas não pode deixar para criar no estúdio, porque custa dinheiro criar no estúdio. Então aqui a intenção, nesse momento agora, em que o momento do estúdio se diluiu tanto, encontrar dentro do old school, que se fazia desde os anos 50 até os anos 90, basicamente, o que se pode tirar de bom, de aprendizado artístico para ajudar o comportamento do artista no estúdio, porque hoje ainda alguns conceitos são muito válidos, e a minha intenção é sempre trazer com essa escola alguma coisa bacana para você botar no teu trabalho hoje. Para vocês terem uma ideia de como era a coisa, eu entrei no mercado nos anos 80, nos anos 90 eu já era AIR. Ali naquele momento ainda era imprescindível para um artista ter uma gravadora ou selo, porque já existiam selos fortes, para poder gravar. O artista ficava refém do capital investido na indústria para desenvolver estúdios, para poder gravar. Se ele não tivesse uma gravadora ou um selo, ele não gravava. E isso era desde os anos 50. Esse era um problema, que hoje a gente, de certa forma, já não tem tão grande esse problema. A gente tem outros problemas, mas esse não tanto. Mas, de qualquer maneira, se o artista não assinasse com uma gravadora, ele simplesmente não tinha lugar ao sol. Eu lembro muito bem que quando eu era, nas décadas que eu fui gerente artístico, o artista assinava a gravadora e também achava que aquilo, por causa disso, era a solução dos problemas dele. Eu falava assim, ó, 14 anos mesmo, seus problemas começaram. Na verdade, a chance de gravar começa o problema, porque a gente tem a experiência que eu tenho, e que todo cara que teve na minha situação que teve essa experiência, é que de 100% a gente está falando de 5, 3% dos artistas vingavam e davam certo. Infelizmente era assim, dentro da lógica do artista novo. A conta fechava assim mesmo. Era assim que a indústria desenvolvia artistas novos. Investia em 10 e um rolava. E já estava de bom tamanho. Era assim, a vida é assim. Não há culpas nisso aí. Então, vocês terem uma ideia de como o investimento no estúdio era grande, todas as companhias no Rio de Janeiro, que eram centradas a maior parte das companhias majors, as grandes, todas elas tinham seus estúdios. Na mesma instalação dos escritórios ou em outras instalações, a Universal, por exemplo, que hoje é a Universal Music, que era Polygram, antes era Philips, ela tinha no iniciozinho, logo quando eu levei meu primeiro currículo para a gravadora, ela era no finalzinho ali da Rio Branco, e tinha escritório e tinha estúdio lá dentro. Depois ela se mudou para Barra da Tijuca, menos o depósito, que era na estrada do Gabinal, Jacarepaguá. Ela centralizou tudo no lugar só. Ela colocou estúdios, escritórios, a presidência ficava lá, a direção de marketing, a direção jurídica, a direção financeira, enfim, tudo ficava centrado lá, e os estúdios, na base da instalação dos estúdios. Na época, a Polygram era propriedade da Philips holandesa, então tinha muito investimento. Eles investiram a ponto de
por exemplo, construírem os 2 estúdios e colocarem umas sapatas embaixo dos estúdios com amortecimento de borracha para que não reverberasse as ondas do mar que estava ali a 2 quilômetros da onde eram os estúdios. Olha só que sofisticação. Vários técnicos vieram da Europa para realizar a instalação, a construção, a instalação dos estúdios. E a gente tinha estúdio 1, estúdio 2, onde, na verdade, foram gravados talvez os maiores discos que a gente conhece da história da música popular brasileira. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Belchior, Milton Nascimento, enfim, tantos artistas, Tom Jobim, tantos artistas importantes que gravaram naquele estúdio, que aquele estúdio que infelizmente foi demolido e se tornou um supermercado. Alguns colegas meus foram lá recolher tijolos. O G, que era gerente de artes gráficas, que é irmão do Ziraldo, ele levou, havia um poligram escrito em metal, em letras metálicas na fachada, ele levou o G, que o apelido era G, levou o G para casa. Enfim, as pessoas tiraram souvenirs, vários artistas foram pegar souvenirs, como por exemplo os tijolos da construção, porque aquilo era um templo. Em qualquer país que tivesse executivos e governantes responsáveis, aquilo nunca poderia ser demolido, nunca tinha que virar um museu. Então o presidente da época deixou isso acontecer e não se mexeu em direção nenhuma. Ele simplesmente chegou à recomendação de acabarem com os estúdios, ele acabou com os estúdios, virou as costas, foi para o escritóriozinho e botou lá a companhia. Infelizmente a gente não tem essa consciência da importância cultural dos estúdios no Brasil, como por exemplo aí na Inglaterra, a Abbey Road. Vai me dizer que alguém vai demolir a Abbey Road? Não vai, né? Então os estúdios da Philips eram uma espécie de Abbey Road brasileiras e foram completamente detonados, infelizmente, por incompetência, por falta de visão, tanto empresarial quanto estatal, governamental. Enfim, mas olha só como é que funcionava. Além de todos os escritórios, todos os funcionários que havia na Universal, só o estúdio empregava, vou te falar assim, ó, tinha um gerente geral, um subgerente, tinha uma secretária assistente, tinham 6 técnicos que se revezavam. O estúdio funcionava assim, de 9 a 3 da tarde, de 3 da tarde a 9 da noite, de 9 da noite às 3 da manhã. E de 3 às 9 da manhã ele ficava parado. Então, os técnicos se revezavam, claro, não era o mesmo técnico, nesses momentos que o estúdio ficava aberto quase 24 horas. E claro, às vezes um artista fazia lockout, que a gente chamava. Pegava todos os horários e ficava trabalhando o tempo todo. Enfim, era uma maneira de centralizar, era muito importante tecnologicamente, porque você não mexia na mesa. Tudo que estava setado para gravação de base ou de voz estava ali direitinho, porque senão entraria 9 às 3, hipoteticamente, ficava a Alcione, de 3 às 9 entrava o Caetano Veloso, por exemplo. Então tudo que estava armado para a Alcione desarmava para armar tudo de novo para o Caetano Veloso. Isso dava trabalho e eventualmente os artistas faziam lockout. Então assim, a gente tinha 2 estúdios, estúdio 1 e estúdio 2, que tinha as portas gigantes, um estúdio completo, um deles muito grande, dava para gravar cordas, e outro um pouco menor, mas dava para gravar muita coisa também. Esses estúdios requeriam manutenção, então a gente tinha, se eu não me engano, 4 funcionários de manutenção. A gente está falando de quase 15 pessoas, sem falar com os 2 arregimentadores, o grande Barney, meu amigo, e o saudoso Perrota, que cuidava mais da parte de cordas. Então era uma estrutura muito grande, né? A parte tecnológica vinculada à gerência do estúdio e a parte, digamos assim, artística, a regimental, ficava meio vinculada com o departamento de AIR. Então a gente está falando de uma estrutura de 15 pessoas, mais uma estrutura física e tecnológica gigante, 2 mesas gigantes, sempre de ponta, que requeriam muita manutenção, muito trato, muito custo. Isso, com o tempo, no mundo inteiro foi sendo reavaliado e chegou-se à conclusão que aquele negócio, o negócio da gravação, tinha que ser terceirizado. Pessoas que tivessem interesse no negócio da gravação deveriam gravar e os gravadores contratarem esses serviços. Isso foi sinal dos tempos, não tem como lutar contra o mercado, contra as coisas que podem dar sobrevivência a você em tempos difíceis.